Muito bem, então retornamos para mais um momento de uma aula de arte, não é verdade? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nessa trajetória que envolve o mundo da arte, só que hoje de uma forma diferente, apenas com a revisão do conteúdo. Então, na aula 7 nós temos revisão e avaliação, certo? Então, vamos dar início à nossa revisão. Então, para iniciar, né, esse momento da nossa aula, trouxe para vocês aqui o que? Não se imita aquilo que se quer criar. Ora, se eu quero criar, eu não vou imitar, fazer igual, como se fosse uma fotografia. Não, eu não quero isso. Então, isso aí foi o quê? Foi uma frase usada, né, sobre o George, que ele falou, né? Então ele disse, não precisamos imitar, nós precisamos criar. Mas eu preciso abandonar? Não, eu não preciso abandonar os conceitos, o que já tem no passado, mas eu posso criar algo novo. E isso foi uma frase muito utilizada por um movimento, né, da arte chamada de vanguardas, que eu sempre gosto de falar que são os ismos, cubismo, expressionismo, né, outros, então, cubismo, impressionismo, dadaísmo, tá? Então, todas essas vanguardas, elas vão trazer um novo olhar sobre a arte, uma nova forma, deixar aquela forma rígida, acadêmica que nós vimos, né? Quando nós falamos sobre a dança, que também houve uma ruptura, né? Eu trago um novo, mas um novo pautado no passado, de não podemos descartar o que já foi feito, mas eu posso criar uma nova forma de ver a arte. Então, dentro desse contexto, o cubismo ele vai criar um espaço do quadrado, certo? Que diz o quê? Plano sobre o qual a realidade é recriada, rejeita distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Nele, corpos, paisagens, sobretudo objetos, como garrafas, instrumentos musicais e frutas, têm sua estrutura cuidadosamente investigada nos trabalhos de Braque e Picasso, tão afinados em termos de projeto plástico que não é fácil distinguir as telas de um do outro. Então, eles trabalhavam com a mesma pegada, com a mesma técnica de pintura, e às vezes era difícil de distinguir quem é Picasso, quem é o Braque, qual é a obra de um e de outro, né? Porque eles tinham o mesmo estilo de pintura. Continuando. O cubismo se divide em duas grandes fases, não podemos esquecer isso, que é de 1912, no chamado cubismo quê? Cubismo analítico e o cubismo sintético. Eu trouxe para vocês duas imagens, tá? Na primeira imagem, essa que é meio acinzentada, que tem a foto de um rapaz que ele está meio nublado, quando já acontece aquela fragmentação, tá? Então, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Que nessa primeira obra aqui, quando eu utilizo, né? Aqui, essa primeira obra que eu estou mostrando para vocês, ele é chamado de cubismo analítico, porque ele vai fragmentar tanto as imagens que ninguém vai mais conseguir reconhecer que era fotografia, que era a imagem de uma pessoa. Então, é chamado de analítico, que vem do analisar, do calcular. Então, eu não consigo mais perceber que aqui é justamente o retrato de Daniel, certo? Então, é chamado de cubismo analítico. O público não consegue mais reconhecer, e aí os artistas desse período, peraí, nós estamos fragmentando tanto a imagem que não estamos mais reconhecendo, né? Fragmentamos tanto que não estamos mais conhecendo. Cubismo que? Analítico. E aí eles retomam a questão das imagens. Aqui você consegue perceber, certo? Que é uma guitarra, porque tem as cordas, certo? Tem o formato que nos remete à nossa memória, que é uma guitarra, um violão. E aí é chamado de cubismo sintético, porque eles vão reestruturar novamente as imagens, mas eles continuam fragmentando e utilizando o quê?
formas geométricas, principalmente as linhas poligonais, certo? Mas o cilindro, né, as formas geométricas, né, ainda estão muito presentes. Mas para o cubismo sintético, eles vão trazer uns novos elementos, que é colagem de pedaços de jornal, pedaços de vidro, tá? Que vai dar a sensação tátil ao espectador. Então, é chamado de cubismo sintético, quando eles retomam novamente a questão das imagens. Então, nós temos o cubismo analítico e nós temos o cubismo sintético. No cubismo sintético, quando eles vão retomar essas imagens, eles trazem o quê? A colagem e a sensação tátil ao espectador. Eles começam a colar pedaços de madeira, pedaços de jornais, e aí até pedaços de vidro eles vão colar. Então, eles causam essa sensação tátil, porque quando você observa, né, vidros pontiagudos, você vai dizer, epa, dá uma sensação de corte, né, quando você vê. Então, ele vai analítico e sintético. Analítico, analisar, eu não consigo mais identificar. Período analítico, retomada das formas, com colagem, sensações táteis, é o sintético, ok? Mas aí, passando dessa pegada do cubismo, nós vamos para uma outra fase, outro movimento artístico também. Eles não vão trabalhar com formas reconhecíveis, formas que nós vemos no nosso cotidiano, são formas, vamos dizer, de árvore, de cachorro, de pessoas, né, de uma cadeira, não. Então, é denominado de que eles vão trabalhar com as cores e as sensações, as emoções, através das cores. E é chamado de quê? De abstracionismo. Então, vamos ver? A arte abstrata moderna que conhecemos hoje pode ser atribuída ao impressionismo, que nós já falamos em aulas anteriores, certo? E pós-impressionismo. E o cubismo. Todos os três ajudaram a perceber, né, a ideia de que a arte poderia ser não representativa. Então, ela não poderia, né? Ela poderia utilizar só cores? Sim. Lembra como nós falamos lá do cubismo analítico? Que eles fragmentaram tanto que não conseguiu reconhecer, mas eles utilizavam o que? As linhas, as formas geométricas, e aí vem a arte abstrata, que é sensível ou informal, certo? E nós temos também o abstracionismo geométrico gestualismo. Qual é o sensível e o informal? Vai ter algumas formas que vão ter sensações, você pode navegar na sua imaginação, e o gestualismo é como se fosse gotejados. Eles pegam um pincel ou a tinta, eles salpicam na tela ou no suporte que vão fazer a arte, e aí é chamado de gestualismo. E aí vamos ver o conceito agora sobre abstracionismo sensível ou informal, tá? Então, predominam os sentimentos e as emoções, as cores e as formas são criadas livremente, certo? Na Alemanha, surge um movimento denominado Cavaleiro Azul, cujos fundadores são Kandinsky, tá? Entre outros. Aqui eu trouxe 3 imagens que nós vamos poder perceber, né, justamente isso. Nós temos aqui, certo? Que é o gestualismo, é aquele que eu falei com gotículas, o artista pega a tinta e salpica numa tela, causando as sensações que ele está sentindo naquele momento. Os movimentos que ele vai fazer é o que vai dar as formas das cores, sem ser imagens figurativas. Ok? Então, aqui nós temos gestualismo, como eu falei para vocês. E aqui, o informal, que traz essa pegada de cores, tá? Mostrando aqui para vocês. Traz essa pegada de cor e de formas, utilizando alguns círculos, linhas poligonais, mas nós não temos imagens figurativas. O que são imagens figurativas, professora? São aquelas imagens que eu reconheço no meu cotidiano ou no meu imaginário. Certo? Eu nunca vi uma nave espacial, eu nunca vi um ET, um extraterrestre, mas eu tenho conceitos estabelecidos que os extraterrestres têm aquela forma verde,
com antenas. Então, isso aí são figurativos, tá? Que eu vejo no meu cotidiano, no meu mundo imaginário também. Mas aqui eu não vou reconhecer nenhuma forma, mas as cores vão me trazer sensações, vão me causar emoções. E aqui, mais adiante, nesse aqui, nós temos justamente somente formas geométricas, que são quadrados. Mondrian, que é um dos artistas que trabalha muito com essa questão das cores primárias, tá? Para expressar, então, através de quadrados, retângulos, e aqui ele usa somente quadrados. Se vocês perceberem, esses quadrados, o quadro todo, a tela toda é um quadrado, ela é uma tela retangular, ela foi dividida ao meio, simetricamente, e ele começou a dividir os quadrados em quadrados menores, mas sempre do mesmo tamanho, utilizando o quê? A matemática e o geometrismo, certo? Então, o abstracionismo ele vai ter essa pegada, o formal, o informal, o geométrico, certo? Agora vamos ver o conceito do geometria, tá? O abstracionismo geométrico é a arte abstrata geométrica que teve bastante influência do movimento cubista e do futurista. Isso devido ao uso de formas geométricas com uma característica mais racional e dura nas representações. Sendo assim, as linhas e cores são organizadas de forma a resultar em uma composição majoritariamente geométrica, certo? Então, o que ele quer dizer? Que na sua essência, na obra maior, a forma geométrica ela vai estar muito presente, ok? Então, como eu falei para vocês, que o geometrismo, né, o abstracionismo, o geometrismo, ele vai estar na arte falando, dando essa pegada das cores, das sensações, tá? De querer falar através dessas formas geométricas e das linhas. E aí, dentro desse conceito, nós falamos também sobre a arte conceitual, certo? Então, o que é essa arte conceitual? Ela quebra padrões quando foge do que se imagina, né? O que é a arte? Então, de uma arte normal. E essa arte conceitual ela vai trazer um novo olhar para os objetos que têm formas utilitárias, tá? Como, por exemplo, um quadro, uma pintura. As obras conceitualistas são compostas por objetos comuns e, por muitas vezes, simples, à primeira vista, o que gera diversos questionamentos. Então, o que é essa arte conceitual? Quando eu mostrei para vocês a questão da arte geométrica, né, do geometrismo, então o que aconteceu? As cores elas falavam das emoções. O artista ele utilizava as cores e as formas geométricas para mostrar as suas emoções que não tinham formas figurativas. Na arte conceitual, ela pode pegar um objeto comum que tem uma funcionalidade que às vezes passa despercebido e transforma em uma arte conceitual. Quando o objeto perde a sua funcionalidade, ela se torna uma arte. E ela pode até ser o quê? Um mictório, quando nós vimos aqui na sala de aula, certo? Então, ela perde a sua funcionalidade e passa a ser algo contemplativo, dependendo da intenção do artista, de quem está produzindo. Não eu pegar qualquer coisa e toma, tá aí, vai, acha. Não, dependendo do objetivo, do conceito que o artista quer passar para o público. Então, aqui nós temos sobre a arte conceitual, e aí qual é o foco da ideia? Vamos ver? Então, o foco da ideia, o conceito ou a mensagem é mais importante que a execução técnica ou a estética da obra. Então, aquilo que eu falei, qual é a ideia do artista? O que ele pretende? Então, é justamente esse, o conceito ou a mensagem que o artista quer passar quando faz a sua obra, certo? Aí nós temos aqui desmaterialização da arte, né? Então, o que é? Muitas vezes a obra não está no objeto físico, mas na ideia ou no processo por trás dela. Lembram quando eu falei
que dependendo da intenção do artista, não é pegar qualquer objeto, toma, vou colocar aqui, já é uma obra de arte. Não. Eu tenho que ter uma intenção, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um objetivo a ser alcançado. O que eu quero falar sobre essa arte? Qual é o meu conceito em relação a isso? Certo? E aí, mais uma, uso de materiais não convencionais. Aí vocês estão vendo na imagem o mictório, a sequência de uma arquitetura, um banco, né, com um pedaço de carne, então tem uma placa. Então, são utilização de quê? De objetos, de materiais não convencionais, certo? Como diagramas, fotografias, performances e objetos do cotidiano. Continuando, então, quando o objeto ele perde a sua funcionalidade, né, e aí ganha a intenção do artista. Aqui nós temos o quê? Questionamento do sistema de arte. A arte conceitual desafia o mercado de arte, galerias e o papel do artista, questionando que pode ser considerado arte. Então, ele vai questionar, ele vai desafiar o mercado, ele vai colocar o questionamento, e principalmente em relação às performances, quando o público ele pode manusear, ele pode tocar na obra, ele pode modificar, mas o conceito que o artista quer vai permanecer, certo? E aí nós temos questionamento do sistema de arte. Diz o seguinte, a arte conceitual desafia o mercado de arte, certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ele vai perder? Não, ele vai ganhar um outro sentido com a ideia do artista. Continuando, participação do público. Aquilo que eu disse, o público ele vai ser mais um elemento da obra de arte, porque ele também pode se tornar um artista, porque ele vai poder fazer o quê? Manusear, ele vai poder participar, mas, contudo, dependendo da intenção do artista, tá? Que diz o seguinte, as obras frequentemente envolvem a interpretação ou a interação do espectador. Interação é justamente quando ele faz essa troca com a obra, tornando-o parte do processo artístico. Continuando, processo intelectual. Tá? Então, a arte conceitual é muitas vezes associada a uma reflexão crítica, filosófica ou política do sistema sobre temas contemporâneos, ok? Muito bem, então nós falamos sobre essa arte conceitual quando um objeto ele perde a sua funcionalidade, ok? E agora nós vamos falar sobre a pop art. Então, a pop art, né, foi um movimento surgido principalmente, tá, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e na década de 1950, que utilizava elementos, figuras e a própria estética popular em seu trabalho, de maneira a fazer uma crítica direta e irônica da sociedade consumista, que se formava naquela época, especialmente com a popularização da televisão. Ok? Então, a pop art vem do popular, que é aquela questão da arte muito mais próxima, mas ela vai fazer uma crítica ao quê? A cultura de massa, a massificação de informações, a pessoa colando muito, né? O que eu estou vendo na televisão eu vou adquirir sem fazer um questionamento. Falando da pop art, nós vamos para a op art. Vamos lá? A op art utiliza, né, de recursos visuais que confunde a visão humana, dando a impressão de que a imagem está se movendo ou fazendo com que ela seja vista de formas diferentes, a depender do ângulo que a observa. Aí nós temos um exemplo da op art, que é justamente essa ilusão que você tem como se o objeto estivesse se movimentando, né? E geralmente eles utilizam o preto e o branco com formas geométricas e dessa sensação de movimento. Op art, tá? E aí falamos sobre dança. Olha só, fomos lá no balé clássico, né, que ele possui características bem definidas que o tornam uma das formas de dança mais técnica e refinada. As primeiras características incluem, qual é as características que envolve o balé clássico?
Postura ereta, a coluna e a cabeça são mantidas em alinhamento vertical, com ênfase na elegância e no alongamento do corpo, leveza e fluidez. Os movimentos são projetados para parecerem leves e graciosos, como se o dançarino estivesse flutuando, minimizando o contato visual com o chão. Técnica rigorosa. O balé clássico segue uma série de técnicas padronizadas, como plié, piruetas e arabesques, exigindo precisão, controle muscular e disciplina. Ponta dos pés. Então, o dançarino, né, especialmente as mulheres, muitas vezes executam o movimento nas pontas dos pés, simbolizando graça e leveza, simetria e harmonia. As coreografias tendem a ser simétricas e esteticamente harmoniosas, com foco em formas precisas e movimentos coordenados. Nós temos também os movimentos codificados, que não mudam, né? Cada passo tem um nome específico e deve ser executado de acordo com normas tradicionais que foram desenvolvidas ao longo dos séculos e pelas academias. O uso de tutus e figurinos formais. Os figurinos clássicos, como tutus e sapatilhas de balé, são frequentemente usadas, reforçando a estética refinada e a tradição. A música clássica está presente. Geralmente, o balé clássico é acompanhado por música erudita, muitas vezes composta especialmente para a performance. Saímos do balé clássico, né, e vamos para a dança moderna. O que nós temos para falar da dança moderna? Se destaca por várias características que a diferenciam de estilos tradicionais, como o balé. Algumas de suas principais características são: quais são as características da dança moderna? Liberdade de movimento. Ao contrário das técnicas rígidas do balé, a dança moderna valoriza movimentos mais naturais, fluidos e expressivos, permitindo maior liberdade corporal, conexão com o chão. Os bailarinos utilizam o chão de forma ativa, rolando, caindo, apoiando-se, diferentemente do balé, que prioriza a leveza e o afastamento do solo. Expressão emocional. O foco está em transmitir emoções profundas e autênticas, com as coreografias que refletem sentimentos e narrativas pessoais ou sociais. Uso de técnica de respiração. A respiração é integrada ao movimento, influenciando o ritmo e a fluidez dos passos. Improvisação. A valorização da improvisação como ferramenta criativa, permitindo ao dançarino explorar e criar movimentos em tempo real. Movimento orgânico. O que nós temos que falar sobre esse movimento orgânico? Os movimentos são inspirados pela natureza e pela anatomia do corpo humano, buscando fluidez e naturalidade. Quebra de simetria e formalidade. A dança moderna desafia a simetria e o formalismo do balé, adotando formas assimétricas e não convencionais. Ok? Então, nós falamos desses movimentos da pop art, como nós falamos, que é o popular, ele vai ser, né, vai dar aquela pegada, criticando o consumismo, pop art. Aí vem o op art, que traz aquela simetria do preto e branco, que as imagens às vezes parece que estão se modificando, né? Estão se movendo ali, e aí você fica, que é aquela ilusão de óptica, certo? E aí falamos sobre o balé clássico, aquela coisa bem rígida, que também ela causa emoção, sim, quer dizer, a coisa clássica. Aí vem a dança moderna, que vai trazer uma pegada mais livre, mais solta, até a questão das roupas, que vão ser influenciadas lá pelas ninfas gregas e as deusas, a túnica, não é? Trazendo esse movimento mais livre para o dançarino, ok? Então, meus queridos, encerramos essa nossa revisão.